Você já sentiu que, apesar de todo o esforço, ainda está perigosamente reconhecível? Reconhecível para as pessoas, para a rotina e para si mesmo. Existe uma mentira confortável sendo repetida por aí, a de que mudar de vida é adicionar hábitos, ajustar detalhes, melhorar aos poucos. A consequência invisível disso é brutal. Você passa anos ocupado, mas perigosamente igual. Se você ficar até o fim desse vídeo, algumas coisas na sua rotina simplesmente não vão sobreviver. Respira fundo. Isso aqui é valioso. O que quase ninguém te diz é que a verdadeira transformação não começa com evolução. Começa com ruptura. Com o desconforto de olhar para frente e perceber que a versão disciplinada, silenciosa e soberana de você em 2026 não te admira. Ela te julga. Não com ódio, mas com uma frieza impossível de ignorar. Este não é um vídeo sobre motivação. É um confronto. Um manifesto estoico moderno sobre disciplina extrema, autocontrole total e a morte consciente da identidade que já não serve. Nada aqui vai te deixar confortável, mas tudo pode te tornar irreconhecível. Porque a pergunta real não é se você quer mudar de vida em 2026. É se você está disposto a pagar o preço psicológico e social para deixar de ser quem você é agora. E é exatamente aqui que começa o tópico 1. Tópico 1. A visão do eu irreconhecível em 2026. Você já se sentiu olhando para si mesmo e percebendo que algo não encaixa mais? Tem dias em que você executa tudo no automático, mas a sensação é de estar atrasado na própria vida. Você faz o que precisa, responde o que esperam, mas não se reconhece no espelho emocional. E o pior, ninguém diz nada. Só um silêncio estranho, como se o mundo estivesse esperando algo que você ainda não entregou. Esse desconforto vai se acumulando. Cada decisão adiada vira peso, cada concessão vira padrão. Enquanto isso, o tempo continua andando, indiferente. As pessoas ao redor se acostumam com a sua versão morna e o acesso a você muda. Menos respeito, menos atenção, menos impacto. A verdade que dói é essa. Ficar igual também é uma escolha, só que cobrada com juros. Marco Aurélio escreveu que a vida de cada um é moldada pela qualidade dos próprios pensamentos. Não é sobre imaginar um futuro bonito, é sobre encarar quem você está sendo agora. O estoicismo não promete conforto, ele exige lucidez. Quando você visualiza uma versão sua disciplinada, silenciosa e soberana, o choque não é motivacional, é acusatório. E é aí que quase ninguém percebe. Essa visão não vem para animar, vem para confrontar. A partir de hoje, quando essa imagem do você em 2026 surgir, não tente se sentir inspirado. Use o desconforto como régua. Pergunte, o que essa versão minha não toleraria fazer agora? E então corte, mesmo que isso gere estranhamento, mesmo que alguém perceba seu distanciamento ou mudança de tom. Até aqui, você ainda pode concordar sem pagar nada. Daqui para frente, vai custar aprovação social, vai criar silêncio ao redor. E esse é o preço inicial da disciplina extrema. Você começa a sentir algo diferente, menos ansiedade, mais gravidade nas decisões. O ambiente responde com pequenos ajustes, menos convites, mais respeito silencioso. Você ainda não virou quem precisa ser, mas também não consegue mais fingir que é o mesmo. Mas é aqui que quase todo mundo escorrega. Porque sustentar essa tensão entre quem você é e quem precisa se tornar exige algo que poucos aceitam carregar. Tópico 2. Morte da identidade atual. Metamorfose radical. Você já se sentiu preso a uma versão sua que já não funciona, mas ainda governa suas decisões? Sabe quando você até tenta mudar, mas algo sempre puxa de volta para o mesmo comportamento? É como se existisse um acordo silencioso entre você e o mundo. Você não cresce demais e eles não exigem nada além do previsível. Essa identidade antiga ainda fala por você,
e as pessoas respondem a ela, não ao potencial que você sente existir. O problema é que melhorar um pouco não quebra esse pacto. Pequenos ajustes mantêm tudo reconhecível, para você e para os outros. Com o tempo, essa identidade não vira uma âncora visível. Ela te chama pelo nome antigo, e você responde sem perceber. Você sente isso quando muda o tom e alguém estranha. Sêneca dizia que não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, mas porque não ousamos que elas são difíceis. O estoicismo entende transformação como ruptura, não como polimento. A velha identidade não é abandonada gentilmente. Ela precisa perder espaço. Enquanto você tenta evoluir sem morrer simbolicamente, o passado continua decidindo. E é aqui que quase ninguém aceita. Não existe metamorfose sem perda real. Na próxima vez que surgir a chance de agir como sempre agiu, faça o oposto, mesmo que seja desconfortável. Corte uma resposta automática. Negue um comportamento que esperam de você. Isso vai gerar ruído social, gente confusa, relações mais frias, perguntas não feitas. Assuma esse custo conscientemente, porque cada reação estranha confirma que a identidade antiga está enfraquecendo. Algo começa a morrer, e não é físico, é narrativo. Você sente menos necessidade de se explicar. O silêncio pesa mais, mas também protege. Só que é nesse ponto que o medo aparece com força. Porque se a velha identidade já não serve, a nova ainda não está pronta para te sustentar. Tópico 3. Estoicismo como filosofia central da mudança. Você já se sentiu cansado de tentar mudar partindo da motivação? Tem dias em que você até entende o que precisa ser feito, mas algo em você prefere explicar, justificar, relativizar. É como se a mente estivesse sempre pronta para negociar consigo mesma. E o mundo reforça isso, com frases suaves, conselhos mornos, permissões disfarçadas de empatia. Aos poucos, você percebe que essa tolerância não te fortalece, ela te dissolve. O custo disso é silencioso. Cada vez que você se explica demais, perde densidade. Cada vez que culpa o contexto, transfere poder. As pessoas sentem isso sem saber explicar. O tom muda, a confiança diminui, a escuta encurta. A verdade que dói é essa. O vitimismo não quebra você de uma vez, ele te desgasta até ninguém mais te levar a sério. Epicteto foi direto ao ponto. Não são os fatos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. O estoicismo não pergunta como você se sente, pergunta o que está sob seu controle. Ele remove o drama e deixa só a responsabilidade. Quando você para de negociar com a própria fraqueza, algo muda internamente. Não é alívio, é gravidade. A partir de hoje, quando algo der errado, corte a narrativa. Não explique, não reclame, não dramatize internamente. Pergunte apenas, o que depende de mim agora? Essa postura vai gerar desconforto social, menos validação, menos colo, menos atenção emocional. Algumas pessoas vão se afastar quando perceberem que você não participa mais do jogo da queixa. Você começa a sentir uma estabilidade estranha, menos altos, menos baixos, mais firmeza. O mundo reage com menos interferência, como se você tivesse ficado mais difícil de manipular. Mas é aqui que o jogo muda, porque assumir responsabilidade total te tira o direito de se esconder. E nem todo mundo aguenta sustentar isso por muito tempo. Tópico 4. Auditoria do nojo. Indignação como combustível. Você já se sentiu enojado consigo mesmo em alguns momentos de lucidez? Não raiva explosiva, nojo silencioso. Aquele instante em que você se vê repetindo padrões pequenos, escolhas fracas, desculpas conhecidas. E o mais estranho, ninguém ao redor parece se incomodar. O ambiente normaliza, mas algo dentro de você começa a rejeitar essa versão. Esse nojo não surge do nada. Ele nasce da comparação inevitável entre quem você é quando ninguém vê e quem você diz que quer se tornar. Cada deslize ignorado
vira acúmulo. Cada hábito medíocre tolerado vira identidade. E o mundo responde com indiferença. Menos impacto, menos reação, menos consequência visível. Sêneca alertava que uma alma corrompida se acostuma rápido ao que antes causava repulsa. O estoicismo não manda você se amar incondicionalmente. Ele manda você ser honesto. Esse desconforto não é fraqueza emocional, é sinal de lucidez. O problema começa quando você anestesia essa indignação em vez de usá-la. E é aqui que quase ninguém tem coragem. Olhar sem suavizar. Na próxima vez que sentir esse nojo, não fuja. Pare e faça uma auditoria silenciosa. O que em mim eu desprezaria se visse em outro homem? Anote mentalmente, sem drama. Isso vai mudar seu comportamento. Menos piadas, menos exposição, menos conversa inútil. Algumas pessoas vão sentir essa mudança e se afastar, porque você não ri mais do que te diminui. Você começa a agir com mais rigor interno, menos tolerância consigo, menos caos mental. O ambiente responde com estranhamento, como se você tivesse ficado mais difícil de acessar. Mas é aqui que quase todo mundo escorrega, porque sustentar o nojo como combustível exige não se distrair quando a dor começa a funcionar. Tópico 5. Criação de nova identidade pela ação, modo ator. Você já se sentiu esperando se sentir pronto para agir? Como se a confiança tivesse que vir antes do movimento. Enquanto isso, você observa outros avançando, mesmo sem parecerem mais preparados que você. O ambiente nota sua hesitação. As oportunidades não somem, elas apenas param de te procurar. Esse atraso custa caro. Cada vez que você espera sentir motivação, reforça a identidade do espectador. O corpo aprende a inércia, a mente aprende a adiar. As pessoas ajustam o comportamento. Menos cobrança, menos expectativa, menos convites sérios. A verdade que dói é essa: quem não age é lentamente removido do centro das decisões. Marco Aurélio lembrava que o impedimento à ação avança a ação. O que se interpõe no caminho se torna o caminho. O estoicismo não te pede para acreditar em si mesmo, mas para se mover apesar da dúvida. Identidade não nasce do sentimento, nasce da repetição visível. Você age primeiro, o corpo obedece, a mente se ajusta depois. E é aqui que quase ninguém aceita. Disciplina vem antes da autoconfiança. A partir de hoje, trate suas ações como se você já fosse o homem que quer se tornar. Fale menos, execute mais, cumpra o combinado mesmo quando ninguém está olhando. Isso cria um custo social imediato. Você fica menos disponível, menos reativo, menos previsível. Algumas pessoas vão sentir que perderam acesso a você. E isso é parte do processo. Você começa a perceber algo sólido surgindo. Não é euforia, é consistência. O ambiente reage com respeito silencioso, mas também com distância. E é nesse ponto que o jogo muda. Porque sustentar o modo ator exige continuar agindo quando ninguém mais aplaude. Tópico 6. Modo fantasma e isolamento estratégico. Você já sentiu vontade de sumir um pouco, não por fraqueza, mas por saturação? Tem momentos em que o barulho externo começa a interferir demais no seu eixo interno. Mensagens, convites, opiniões, expectativas, tudo pede um pedaço da sua atenção. Quando você começa a reduzir respostas, o ambiente percebe. O tom muda, o acesso diminui. Esse afastamento não acontece sem custo. Quando você some, mesmo que parcialmente, algumas relações se revelam frágeis. Há quem interprete seu silêncio como arrogância. Outros simplesmente te substituem. E isso dói mais do que você esperava, porque expõe o quanto sua presença era utilitária. Epicteto defendia que quem busca ser invencível precisa aprender a se retirar. O estoicismo vê o isolamento como ferramenta, não como fuga. Silêncio não é ausência, é concentração de energia.
Quando você reduz estímulos sociais, a mente começa a se ouvir de novo. E é aqui que quase ninguém sustenta. Ficar consigo sem anestesia. A partir de hoje, escolha períodos claros de indisponibilidade. Não explique demais. Não peça permissão. Use o silêncio como filtro. Isso vai gerar desconforto externo. Menos mensagens, menos convites, menos validação imediata. Algumas pessoas vão se afastar definitivamente quando perceberem que você não gira mais em torno delas. Você começa a sentir foco e calma ao mesmo tempo. O mundo parece mais distante, mas menos confuso. Sua presença, quando existe, pesa mais. Mas é aqui que quase todo mundo quebra. Porque o modo fantasma exige sustentar a solidão sem transformá-la em amargura. Tópico 7. Engenharia do ambiente. Casa como quartel de foco. Você já percebeu como certos ambientes te puxam para baixo sem dizer uma palavra? Tem lugares que parecem neutros, mas drenam sua disciplina em silêncio. Objetos fora do lugar, telas ligadas, ruído constante, tudo isso decide por você antes mesmo da sua vontade de agir. Quando você começa a mudar o espaço, o clima muda junto. E quem convive com você sente esse ajuste sem saber explicar. O custo de ignorar isso é alto. Um ambiente frouxo cria decisões frouxas. Cada distração tolerada vira convite diário à procrastinação. Com o tempo, as pessoas se adaptam à sua falta de foco. Menos cobrança, menos seriedade, menos expectativa real. A verdade que dói é essa. Você não falha por falta de força, mas por excesso de facilidades. Marco Aurélio lembrava que a alma se molda aos hábitos que a cercam. O estoicismo moderno entende o ambiente como extensão da disciplina. Não é sobre estética, é sobre fricção. Um espaço rígido reduz negociações internas, e é aqui que quase ninguém aplica de verdade. Cortar conforto antes de cortar desculpas. A partir de hoje, trate sua casa como um quartel. Remova o que não serve ao foco, mesmo que isso cause estranhamento. Menos telas visíveis, menos estímulos acessíveis, menos opções fáceis. Isso cria atrito social. Quem entra percebe o clima mais seco, menos acolhedor. Alguns vão evitar ficar muito tempo porque o ambiente não permite dispersão. Você começa a entrar em casa e sentir clareza. Menos impulsos, mais intenção. O espaço passa a te conduzir, não a te sabotar. Mas é aqui que quase todo mundo recua. Porque manter um ambiente austero exige sustentar a sensação de vazio sem tentar preenchê-la. Tópico 8. Engenharia biológica. Sono, alimentação e treino. Você já percebeu como sua disciplina oscila junto com o seu corpo? Tem dias em que a mente até quer, mas o corpo simplesmente não acompanha. Cansaço acumulado, alimentação descuidada, treino irregular, tudo isso vai corroendo sua autoridade interna. Quando seu físico cai, o ambiente percebe. Sua postura muda, seu ritmo cai. O respeito se ajusta sem ninguém comentar. Ignorar o corpo cobra juros altos. Uma noite mal dormida vira irritação. Uma semana sem treino vira apatia. Com o tempo, as pessoas começam a te tratar com menos seriedade, como se algo estivesse sempre fora de eixo. A verdade que dói é essa. Não existe mente forte sustentada por um corpo negligenciado. Sêneca defendia que o corpo deve ser treinado para obedecer à alma. No estoicismo, o físico não é vaidade, é ferramenta. Quando você disciplina sono, comida e movimento, você reduz o caos emocional. Não é sobre estética, é sobre confiabilidade interna, e é aqui que quase ninguém aceita. Constância simples vence intensidade esporádica. A partir de hoje, trate sono, alimentação e treino como compromissos inegociáveis. Durma no mesmo horário. Coma o que sustenta a energia. Mova o corpo mesmo sem vontade. Isso tem custo social.
menos noites longas, menos encontros improvisados, menos concessões. Algumas pessoas vão comentar que você ficou rígido demais. Aceite o rótulo. Ele é sinal de prioridade clara. Você começa a acordar com mais presença. O corpo responde. A mente segue. O ambiente passa a te enxergar como alguém previsível e sólido. Mas é aqui que quase todo mundo falha, porque sustentar disciplina biológica exige dizer não quando seria mais fácil ceder. Tópico 9. Combate à dopamina barata. Você já se pegou buscando estímulo sem nem perceber? Abrir o celular por reflexo, comer sem fome, consumir algo só para preencher um vazio rápido. Não é prazer, é fuga leve, constante, socialmente aceita. Quando você tenta reduzir isso, algo estranho acontece. O silêncio interno aumenta e o ambiente parece mais entediante. O custo dessa dopamina fácil é profundo. Ela rouba sua capacidade de sustentar esforço. Tudo que exige tempo começa a parecer pesado demais. As pessoas sentem isso. Sua atenção fragmenta, sua presença enfraquece, seu foco não se sustenta. A verdade que dói é essa: estímulo demais cria homens incapazes de permanecer. Epicteto dizia que liberdade é querer que as coisas aconteçam como acontecem. Mas dopamina barata te ensina o oposto: querer sempre algo a mais, agora. O estoicismo trata prazer como consequência, não como objetivo. Quando você corta o excesso, a mente protesta, como um vício exposto à luz. E é aqui que quase ninguém continua: atravessar o tédio consciente. A partir de hoje, elimine fontes óbvias de dopamina barata. Reduza redes, corte pornografia, simplifique comida, limite estímulos rápidos. Isso vai gerar desconforto social imediato. Menos assunto, menos escape, menos conexão fácil. Algumas pessoas vão te achar duro, antiquado, intenso demais. Aceite, porque esse vazio inicial é o terreno onde o foco volta a crescer. Você começa a sentir algo raro, presença sustentada. O tédio vira profundidade, não angústia. Sua atenção fica mais pesada, mais inteira, mas é aqui que quase todo mundo recua. Porque viver sem anestesia exige encarar o que antes era abafado. Tópico 10. Trabalho profundo e foco extremo. Deep Work. Você já tentou se concentrar de verdade e percebeu como isso se tornou raro? Não falta tempo, falta continuidade. Cada interrupção parece pequena, mas juntas elas te impedem de atravessar qualquer coisa profunda. Quando você tenta se isolar para focar, o ambiente reage. Mensagens ficam sem resposta, pessoas estranham, o ritmo social quebra. O custo de não dominar o foco é invisível, mas brutal. Você trabalha muito e avança pouco. Nada atinge profundidade suficiente para gerar diferenciação real. Com o tempo, as pessoas começam a te ver como alguém ocupado, mas não decisivo. A verdade que dói é essa: atenção fragmentada cria resultados medianos. Marco Aurélio lembrava que quem se dispersa se perde de si. O estoicismo valoriza a presença total no que está sendo feito. Trabalho profundo não é técnica, é postura. Quando você protege blocos de foco, você protege sua identidade produtiva. E é aqui que quase ninguém sustenta: ser inacessível sem se justificar. A partir de hoje, estabeleça períodos sagrados de foco extremo. Sem notificações, sem interrupções, sem explicações longas. Avise menos, execute mais. Isso cria custo social real. Atrasos em respostas, irritação alheia, perda de disponibilidade. Alguns vão interpretar seu foco como frieza. Deixe interpretar. Você começa a produzir algo diferente. Menos volume, mais impacto. O ambiente se ajusta, menos distrações, mais respeito silencioso. Mas é aqui que quase todo mundo cede. Porque manter foco extremo exige escolher propósito acima de aceitação constante. Tópico 11. Purificação social e corte de relações limitantes.
Você já sentiu que certas pessoas te puxam para uma versão menor de si? Não por maldade explícita, mas por hábito compartilhado. Conversas repetidas, piadas previsíveis, estímulos que não levam a lugar nenhum. Quando você começa a mudar, elas percebem. O clima fica estranho, o tom muda, a proximidade diminui. Manter essas relações tem um custo oculto. Elas reforçam padrões antigos sem precisar dizer nada. Toda vez que você tenta elevar o nível, algo te puxa de volta. Com o tempo, você sente a própria ambição sendo suavizada para caber no grupo. A verdade que dói é essa. Quem você tolera define o limite do que você sustenta. Sêneca alertava que convivemos com quem nos molda. O estoicismo não manda odiar pessoas, manda escolher influências. Cortar não é atacar, é proteger. Quando você se afasta, não precisa explicar muito. E é aqui que quase ninguém aguenta. Suportar ser o diferente, sem se defender. A partir de hoje, reduza contato com quem reforça mediocridade. Menos exposição, menos conversa, menos disponibilidade emocional. Isso cria desconforto social direto. Convites cessam, vínculos esfriam, histórias deixam de ser compartilhadas. Alguns vão te rotular como arrogante ou distante. Aceite o rótulo em silêncio. Ele custa menos que estagnação. Você começa a sentir mais espaço interno, menos ruído, mais clareza de direção. As poucas relações que ficam se tornam mais densas, mas é aqui que quase todo mundo hesita, porque cortar laços exige sustentar a solidão sem correr para substituições rápidas. Tópico 12. Sistema diário e execução implacável. Você já sentiu que até entende tudo isso, mas escorrega nos dias comuns? Não nos momentos de crise, mas na rotina cinza, repetitiva, sem plateia. É ali que a maioria desiste sem perceber. Quando não há emoção forte, o corpo tenta negociar, e o ambiente em silêncio espera que você volte ao padrão antigo. O custo de não ter um sistema é brutal. Sem estrutura, a disciplina vira esforço emocional, e esforço emocional cansa rápido. As pessoas percebem essa inconsistência, hoje firme, amanhã disperso. A verdade que dói é essa. Sem execução diária, toda a filosofia vira estética. Marco Aurélio escrevia para si mesmo todos os dias como forma de não esquecer quem precisava ser. O estoicismo não confia na memória nem no entusiasmo. Ele confia em rituais simples, repetidos, quase monótonos. Sistema não te motiva. Ele te carrega quando você não quer. E é aqui que quase ninguém aceita. Grandeza nasce da repetição invisível. É aqui que morre a versão que só funciona quando está inspirado. A partir de hoje, construa um sistema mínimo e implacável. Horário fixo, tarefas claras, auditoria diária, sem drama. No fim do dia, revise onde você cedeu e onde sustentou. Isso tem custo social. Você fica previsível, menos espontâneo, menos disponível para o caos alheio. Alguns vão dizer que você vive no automático. Não corrija. Você começa a atravessar os dias com menos fricção interna. Não é empolgação, é alinhamento. O corpo obedece, a mente acompanha, o ambiente se ajusta. Mas é aqui que o jogo realmente aperta, porque executar implacavelmente exige continuar, mesmo quando ninguém mais está olhando, comentando ou validando. Antes de fechar esse vídeo, eu quero que você não corra para o próximo estímulo. Fica aqui mais alguns segundos, porque se tudo isso fez sentido rápido demais, é sinal de que você ainda não deixou bater fundo o suficiente. A pergunta que fica não é filosófica, é prática. O que na sua rotina atual você sabe que não sobreviveria a uma vida disciplinada de verdade? Quais hábitos você defende, só porque tem medo do vazio que ficaria no lugar? E, principalmente, quem ao seu redor se beneficiaria se você não mudasse?
Se esse conteúdo te trouxe clareza em vez de conforto, você já entende o espírito daqui. Esse não é um canal para quem quer se sentir bem, é para quem quer se tornar sólido. Se essa forma de pensar te fortalece, você já sabe onde voltar. Aqui sempre vai haver uma camada mais profunda, esperando por quem sustenta. Agora me diz nos comentários. Escreve nos comentários uma coisa em você que não sobreviveria a uma disciplina real. E não se explique.